Eu quero nessa hora estar falando sobre promessas. Deus, Ele nos fez promessas. Ele fez promessa para mim, Ele fez promessa para você. Não podemos de maneira nenhuma perder a visão da promessa. Pois no dia em que nós perdemos a visão da promessa, nós vamos praticamente dizer que esquecemos de quem é Deus que nós servimos, da grandeza do Deus que nos fez a promessa. Nós vamos estar esquecendo de que Ele é poderoso para cumprir aquilo que prometeu. Pois, ainda que pareça que não vai acontecer, temos que crer até o fim. Pois um certo tempo, havia uns reis que estavam saindo para a batalha e eles estavam sem água no deserto. Quando um deles lembrou que por ali havia um profeta, estou falando do profeta Eliseu, que ele foi chamado e ao chegar ali, foi-lhe relatado todas aquelas coisas. Então, resumindo, ao ser usado pelo Senhor, ao ser usado por Deus, Eliseu disse para que cada um daqueles reis e seu exército cavassem covas ali naquele lugar. E pela manhã a palavra de Deus fala que as águas vieram e encheram todas aquelas covas. Mas eles não viram vento, não viram chuva, não viram nada. Mas mesmo assim a provisão de Deus veio sobre a vida deles. Então, nós não devemos andar pelo que nós vemos, mas devemos sim esperar no Senhor e crer que Ele é poderoso para fazer cumprir a promessa em nossa vida. Eu quero falar aqui de um momento em que o povo de Israel perdeu a visão de Deus e murmuraram contra o Senhor e assim pereceram. Eu quero estar lendo com vocês Números capítulo 13, a partir do versículo 30. Está escrito assim: Aí o povo começou a reclamar contra Moisés. Mas quando o povo começa a reclamar contra Moisés, eles não estão reclamando contra Moisés, mas estão reclamando sim contra o Deus que fez a promessa para eles, porque foi Deus que prometeu que os colocaria em uma terra boa, uma terra que emana leite e mel, uma terra boa, uma terra rica, uma terra larga. Foi Deus quem prometeu, não Moisés. Então, ao reclamar contra Moisés, eles não estão reclamando contra Moisés, mas sim contra Deus. Por isso que nós não devemos murmurar. Versículo 30 novamente. Eu estou lendo Números capítulo 13, versículo 30, que está escrito assim: Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Calebe os fez calar e disse: Vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Somos fortes e vamos conseguir isso. Vemos aqui que Josué e Calebe, esses dois homens, eles tiveram visão de Deus. Eles estiveram lá, espiaram a terra, viram que a terra era boa e tiveram a certeza de que Deus era poderoso para dar essa terra para eles, pois era promessa de Deus. Mas entre Josué e Calebe haviam 10 espias. Esses 10 espias, eles não tinham a visão de Deus. E por não terem a visão de Deus, eles inflamaram ou levaram notícia falsa ao povo, pelo qual fez com que o povo desanimasse. Veja aqui, no versículo 31 do capítulo 13 de Números, está escrito assim: Porém os outros que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquela gente, pois é forte, é mais forte do que nós. Assim espalharam a notícia falsa entre os israelitas a respeito da terra que havia espionado. E eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá
são muito altos. Também vimos ali gigantes e descendentes de Anak. Perto dele, nós nos sentíamos pequeno. Nós éramos tão pequeno que nos sentíamos como se fosse gafanhoto, e para eles também parecíamos gafanhoto. Ou seja, aqui o povo, eles tinham a promessa de Deus, mas porque perderam a visão de Deus, eles se sentiram tão pequeno que se sentiram como inseto. Nós, muitas vezes, nos sentimos pequeno, mas não podemos esquecer da poderosa palavra de Deus que nos ensina que Deus, Ele é quem pelejará a nossa peleja, é Ele que nos garante a vitória, pois é Ele que nos fez mais do que vencedor, e nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não importa a circunstância, não importa o tamanho do gigante que você enfrenta hoje na sua vida, não importa que as dificuldades tenham te sufocado, não perca a visão da promessa que Deus tem para a sua vida. Capítulo 14 aqui, de Números, dá continuidade a isso. Então, no capítulo 14, versículo 1 de Números, está escrito assim: Então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou, e todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão, e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito, ou até mesmo se nós tivéssemos morrido neste deserto. Por quê? Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para esta terra? Nós vamos ser mortos na guerra, e as nossas mulheres, os nossos filhos, vão ser presos. Seria bem melhor se voltássemos para o Egito. E assim eles diziam um aos outros. Diante de muitas lutas, muitas dificuldades, nós não podemos de maneira nenhuma pensar em voltar atrás. Não devemos ficar pensando: mas quando eu estava lá no mundo, eu tinha dinheiro para isso. Eu bebia, eu fazia farra, eu fazia aquilo e aquilo outro. Como eu tinha uma condição boa. Mas agora que eu sou crente, agora que eu sou cristão, eu passo por essa dificuldade. Não pense em voltar para o Egito, pois a terra prometida é uma promessa que tem que se cumprir na nossa vida e nós não podemos perder a visão dela, pois aquele que nos prometeu, ele é fiel para cumprir. Tenha sempre a visão de Deus, pois com a visão de Deus vamos alcançar a promessa. O Egito já foi passado, aonde nós éramos escravos, da bebida, escravo do vício. Hoje nós somos libertos pelo sangue de Cristo, pois a palavra de Deus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Não se sinta pequeno como um inseto. Se lembre que nós temos um Deus grande. Ainda que um gigante se levanta contra mim, contra a sua vida, o nosso Deus, ele é maior. Fiquem na paz, que Deus o abençoe.